Olá a todos! O que vou contar hoje é um segredo que guardo a 7 chaves. É uma história que, se fosse descoberta pelas pessoas à minha volta, causaria um terremoto na minha vida. Mas preciso de desabafar. Nos últimos meses, tenho vivido um amor ardente, proibido e absolutamente viciante. O homem que tem os meus dias e as minhas noites não é um colega de faculdade. Não é alguém que conheci numa festa ou numa aplicação de encontros. Ele é o Rogério. E o Rogério... Bem, ele é o pai da minha melhor amiga de infância, a Isabela. Ele acabou de entrar na casa dos 50 anos. Para muitos isso pode parecer velho, mas deixem-me dizer-vos uma coisa. De todos os homens que já conheci, de todos os rapazes jovens com corpos atléticos, mas mentes vazias, o Rogério é, sem dúvida, o melhor. Ele está noutro nível. Tenho a certeza de que, se não tivesse cruzado o caminho dele, jamais teria experimentado dias tão emocionantes. Sinceramente, eu sempre tive uma curiosidade secreta por homens mais velhos. Aquela segurança, a voz grave, a estabilidade. Sempre me atraíram mais do que a imaturidade dos rapazes da minha idade. E o Rogério... Ele não só satisfez essa curiosidade, como a transformou numa obsessão. Ele é um homem apaixonado. Apesar da idade, tem uma energia vital que me surpreende a cada encontro. Ele pede-me coisas ousadas, coisas que me fazem corar só de pensar, mas que na hora eu faço com todo o prazer. Talvez vocês me julguem. Talvez pensem que sou uma péssima amiga, mas antes de me atirarem pedras, deixem-me contar como tudo começou. Como uma simples visita à casa de uma amiga se transformou na história de amor mais intensa da minha vida. A Isabela e eu éramos inseparáveis no ensino médio. Ela vinha de uma família muito rica. O pai, o Rogério, é dono de um escritório de arquitetura renomado. Mas, apesar do dinheiro, a Isabela nunca levava amigos para casa. Ela morava num daqueles apartamentos de luxo no centro da cidade, mas era um castelo fechado. Mais tarde, descobri o motivo. A casa dela era um campo de batalha. Os pais viviam em guerra. A mãe dela tinha casos extraconjugais e o ambiente era sempre frio, hostil. Não havia espaço para visitas naquele gelo. Depois da escola, afastamo-nos. Eu fui estudar fora. A vida aconteceu. Mas há alguns meses, o destino pregou-me uma partida. Encontrei a Isabela por acaso na saída do metro. Foi aquela festa, gritos, abraços. Meu Deus, quanto tempo! Ela estava diferente, mais madura. Fumava um cigarro com um ar cansado. Fomos para um bar ali perto. Entre uma cerveja e outra, a conversa ficou profunda. Foi aí que ela me contou. Os meus pais divorciaram-se finalmente. Ela riu, mas era um riso triste. Disse que o pai, o Rogério, tinha ficado na casa grande e a mãe tinha ido viver com o namorado. A casa agora é tranquila, disse ela, mas é muito solitária. Naquela noite, bebemos demais. Já passava da meia-noite quando ela sugeriu: não vás para casa a esta hora. Vem dormir lá em casa. Tenho saudades tuas. Eu aceitei. E foi assim que entrei na Toca do Lobo. O apartamento era impressionante. Teto alto, móveis de design, um cheiro subtil de madeira e limpeza. Mas o que realmente me impressionou não foi a decoração, foi quem nos recebeu. O Rogério estava na sala. Ele já estava pronto para dormir, vestindo umas calças de fato de treino e uma t-shirt simples de algodão. Eu lembrava-me dele vagamente da época da escola, mas o homem que estava ali... Uau! Ele não tinha aquela barriga de cerveja típica dos homens de 50 anos. Pelo contrário. Percebia-se que ele se cuidava. Os ombros eram largos, os braços definidos.
O cabelo grisalho nas têmporas dava-lhe um charme de estrela de cinema. Ele tinha aquele ar intelectual de arquiteto, mas com uma virilidade física que me atingiu em cheio. Ele sorriu para nós, um sorriso cansado, mas gentil. "Chegaram tarde, meninas", disse ele. A voz dele era grave, aveludada. Pedi desculpa pela invasão, mas ele acenou com a mão. "Imagina, a casa é grande demais para nós dois. Fica à vontade." Naquele momento, os nossos olhos cruzaram-se. Não foi um olhar comum. Senti como se ele estivesse a ver através de mim. Houve uma faísca, um arrepio na espinha que eu tentei ignorar. Disse a mim mesma: "Para com isso, é o pai da tua amiga." Mas o meu subconsciente já tinha registrado o perigo e a atração. Depois dessa noite, voltei lá várias vezes. A desculpa era sempre a Isabela, mas no fundo, eu queria vê-lo. Às vezes, eu estava no quarto da Isabela e ouvia os passos dele no corredor. O meu coração disparava. Houve um dia específico que nunca vou esquecer. Eu estava na cozinha a beber água quando ele chegou do ginásio. Ele estava suado. A camisola desportiva estava completamente colada ao peito e às costas, desenhando cada músculo do tronco dele. Ele estava ofegante, com o rosto corado pelo esforço. Eu fiquei paralisada. Não sabia para onde olhar, mas também não conseguia desviar o olhar. Era constrangedor e excitante ao mesmo tempo. Ele viu-me. Ele viu a forma como eu o olhava. Em vez de se esconder, ele passou a mão pelo cabelo molhado e sorriu. Um sorriso meio de lado, cheio de autoconfiança. "Olá", disse ele pegando numa garrafa de água e bebendo ali mesmo, com o pescoço à mostra. Mais tarde, ele confessou-me que aquele momento foi crucial. Disse-me: "Quando vi como me olhavas naquela cozinha, senti um impulso louco de te agarrar ali mesmo." A tensão entre nós crescia como um balão prestes a rebentar. Eram pequenos detalhes. O jeito como ele segurava a porta para eu passar e o braço dele roçava no meu. O perfume dele, uma mistura de sândalo e algo cítrico que ficava no ar depois de ele sair da sala. Eu estava a apaixonar-me, ou melhor, a ficar obcecada. E então chegou a noite decisiva. Eu e a Isabela tínhamos saído para beber. Ela, como sempre, exagerou e acabou mal. Levei-a para casa quase carregada, deitei-a na cama e tirei-lhe os sapatos. Ela apagou imediatamente. Eu estava pronta para chamar um táxi e ir embora. A casa estava silenciosa, as luzes estavam baixas. Quando cheguei à sala, o Rogério estava lá, sentado no sofá, com um copo de uísque na mão e um olhar pensativo fixo na janela. "Já vais?" perguntou ele, sem se virar. "Sim, a Isabela já dormiu", respondi com a voz um pouco trêmula. Ele virou-se lentamente. "Não queres fazer companhia a este velho insone? Aceitas um copo?" Eu sabia que devia dizer não. Sabia que era perigoso, mas o meu corpo não obedeceu. "Só um copo", disse eu. Sentei-me à mesa de jantar com ele. A luz amarela do candeeiro criava uma atmosfera íntima. Ele serviu-me um pouco de uísque. O gelo estalou no copo. Começamos a conversar. No início, coisas banais. Mas o álcool solta as línguas. Ele começou a falar da vida dele, não como o pai da amiga, mas como um homem solitário. "Sabes", disse ele girando o copo, "dediquei a minha vida a construir casas para os outros. O meu escritório desenha lares felizes. Mas olha para mim. Vivo nesta casa enorme e sinto-me completamente sozinho." Ele falou sobre o divórcio, sobre como se sentia
fora de prazo, como se a vida boa já tivesse passado. Às vezes chego a casa e o silêncio é ensurdecedor, confessou ele, olhando-me nos olhos. Eu vi tanta tristeza naquele olhar que instintivamente estendi a mão e toquei na dele, que estava sobre a mesa. A pele dele era quente. O senhor não é velho, disse eu suavemente. É um homem muito interessante e muito atraente. As palavras saíram antes que eu pudesse filtrá-las. Ele levantou o olhar surpreso. O ar ficou pesado, elétrico. Ele virou a palma da mão e segurou a minha. O polegar dele acariciou a minha pele, devagar. Tu achas? Perguntou ele, com a voz rouca. Ficamos assim por um tempo que pareceu eterno. Apenas a olhar um para o outro com as mãos dadas. Eu sentia o calor dele a subir pelo meu braço. Quando me levantei para ir embora, já de madrugada, ele acompanhou-me até a porta. Antes de eu sair, ele pediu: Posso ficar com o teu número? Para, caso a Isabela precise de algo, ou para conversar? Eu sabia exatamente o que aquilo significava. Digitei o meu número no telemóvel dele e disse, com um sorriso travesso: Pode chamar-me sempre que se sentir sozinho, Rogério. Ele sorriu. Eu vou chamar. 10 dias depois, a mensagem chegou. Eu estava na aula. O telemóvel vibrou. A Isabela foi viajar com os amigos. A casa está vazia e o silêncio voltou. Queres vir beber aquele vinho que prometi? O meu coração quase saiu pela boca. Respondi imediatamente: Chego em 1 hora. Aquela noite foi o ponto de não retorno. Quando cheguei, ele abriu a porta e eu senti o perfume dele envolver-me. Ele estava mais arrumado do que o habitual, camisa entreaberta, barba feita. Não precisamos de muitas palavras. Bebemos um pouco, rimos de nervosismo, mas a atração era magnética. Ele sentou-se ao meu lado no sofá. Estava à espera que viesses, sussurrou ele. Não consigo parar de pensar no que disseste naquela noite. Eu também não parei de pensar no senhor, admiti. Ele aproximou-se devagar, dando-me tempo para recuar se eu quisesse, mas eu não recuei. Quando ele me beijou, o mundo parou. Não foi um beijo de um rapaz inexperiente. Foi um beijo de homem, firme, possessivo, mas incrivelmente sensual. Ele sabia exatamente como segurar a minha nuca, como mover os lábios. Naquela noite, no quarto dele, descobri o que era ser amada por um homem experiente. Ele não tinha pressa. Ele queria explorar cada centímetro do meu corpo. Ele perguntava: Gostas assim? Estás confortável? Ele tinha o controlo total, e eu adorava entregar-me a esse controlo. Fizemos amor com uma paixão que eu achava que só existia nos filmes. Foi intenso, foi sujo, foi doce, foi tudo. Depois, deitados abraçados, ele disse: Foste incrível, és um sonho para um homem como eu. Eu senti-me poderosa, senti-me mulher. A partir daí, tornou-se a nossa rotina. Sempre que a Isabela saía, eu ia. O Rogério é insaciável. Ele tem um apetite que deixa qualquer jovem de 20 anos no chinelo. Ele gosta de me ver, de me tocar, de me ouvir. E não é só sexo. Conversamos sobre arquitetura, sobre os meus estudos, sobre a vida. Ele ouve-me de verdade. Recentemente, ele fez-me a maior surpresa de todas. Vamos viajar, disse ele. Vou dizer a Isabela que tenho uma visita a uma obra longe daqui. Ele levou-me para uma ilha paradisíaca. Alugou uma casa isolada, longe de tudo e de todos. Aqui, disse ele ao chegarmos, não somos o pai da amiga e a estudante. Somos apenas um homem e uma mulher. Foram 2 dias mágicos. Andamos de mãos dadas na praia,
Jantamos à luz das velas. No carro, ele colocava a mão na minha perna enquanto conduzia, e eu sentia-me a pessoa mais segura do mundo. Naquela casa isolada, libertamo-nos completamente. Gritamos, rimos, amamo-nos em todos os cantos. Ele olhava para mim com uma adoração que me fazia sentir preciosa. De volta à realidade, a vida continua. Tenho de fingir ser apenas a amiga da filha quando a Isabela está por perto. É difícil. Às vezes, estamos a jantar os três e os nossos pés tocam-se debaixo da mesa. Ele pisca-me o olho discretamente e eu tenho de morder o lábio para não rir. As minhas amigas da faculdade vivem a tentar arranjar-me namorados. Tenho um primo giro, dizem elas. Conheci um rapaz na festa que é a tua cara. Eu recuso sempre. Como posso explicar-lhes que nenhum rapaz de 22 anos, com as suas inseguranças e jogos infantis, consegue competir com o Rogério? Depois de estar com um homem que sabe exatamente o que quer e como me dar prazer, os outros parecem sem sabor. Eu sei o que vocês estão a pensar. Isso não tem futuro. Ele é velho. É o pai da tua amiga. Isso é traição. Eu sei de tudo isso. Sei que provavelmente não vamos casar. Sei que um dia isto vai acabar. Sei que estamos a caminhar no fio da navalha e que se cairmos, a queda vai ser feia. Mas, honestamente, eu não quero saber. Não agora. A vida é curta demais para negar uma felicidade tão genuína. O Rogério faz-me sentir viva, desejada e amada, e eu devolvo-lhe a juventude e a alegria que ele achava que tinha perdido. Não prometemos eternidade um ao outro, prometemos apenas intensidade, e enquanto ele me olhar daquele jeito, enquanto ele me tocar com aquela paixão, eu vou continuar a ir, vou continuar a ser o segredo dele, e ele vai continuar a ser o meu melhor erro.